Olá, como está? Como foi a sua semana? Abençoada? Estamos juntos mais uma vez. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Querido Deus, amado Pai, dá-nos a Tua orientação para o estudo deste momento e que possamos entender a proposta da Tua Palavra para a nossa vida como igreja. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos estudando nas cartas do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses. Nós estudamos no nosso último encontro uma igreja modelo. Hoje nós vamos falar dentro desta ideia da igreja modelo, Paulo e a igreja de Tessalônica. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2, 9 a 13. E o capítulo 3, de 1 a 8. A igreja modelo de Tessalônica, havia ali no meio dela algumas pessoas que tentavam desprestigiar o ministério de Paulo. Levantavam inclusive algumas acusações contra ele. E nesta carta Paulo relembra a sua chegada na cidade. Ele relembra a sua conduta ali. Ele fala do cuidado para com os crentes. Ele se identifica de tal maneira com eles que ele faz a seguinte afirmação: de boa vontade desejamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Está no capítulo 2, o verso de número 8. Ele se dispunha, se necessário fosse, dar a sua própria vida pelos crentes de Tessalônica, pelos tessalonicenses. E neste relacionamento entre Paulo e a igreja de Tessalônica, a lição de hoje nos sugere algumas coisas aplicáveis à nossa vida de igreja para com o nosso pastor, do pastor para com a igreja de Jesus Cristo. Então nós somos convidados a focarmos na vida de ovelhas e pastores e descobrirmos, irmãos, quais são as orientações de Deus para nós termos um entendimento agradável diante do Senhor, para que possamos viver como igreja para a glória do nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 1 e 2, ele vai nos falar a respeito da ousadia na proclamação. O apóstolo Paulo e Silas, eles foram ultrajados lá em Filipos. Saíram para Tessalônica. Não fugiam da luta em nenhum momento. Por mais difícil que fosse o campo, eles não fugiam. Porque eles sabiam que para onde eles iam encontrar perseguições semelhantes a estas que eles estavam enfrentando. Eles apenas obedeciam uma palavra de Jesus. Jesus disse lá em Mateus 10, 23, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. A perseguição em Filipos não diminuiu, não arrefeceu o entusiasmo destes homens. Pelo contrário, Paulo pregava o Evangelho com a mesma ousadia que ele tivera antes. Porque havia ali no seu coração uma palavra, e nós vemos no verso de número 2, traduzida por confiança. Confiança. E confiança aqui tem sentido de coragem, tem sentido de franqueza. Há aqui ousadia. Essa coragem não se originava do temperamento de Paulo. Nós já vimos isso numa lição anterior. Mas se originava de Deus, provinha de Deus esta ousadia, esta coragem para pregar o Evangelho. Era o Senhor quem dava força, coragem, franqueza e ousadia na vida desses homens. Não eram pregações baseadas em vãs filosofias, mas nas boas novas de Deus. Seu ministério era realizado em meio a grande combate, e nós também já falamos a respeito desta palavra.
Combate envolve agonia, grande conflito interno, agravando muitas vezes pelas situações, pelas pressões externas. Por agonia, passa o crente, passamos nós, por agonias semelhantes, por pressões semelhantes, mas isso só deve nos fazer permanecer firmes no Senhor. Somente com o amparo divino, Paulo podia continuar a obra do Senhor. E somente com o amparo e a direção divina é que nós nos tornamos úteis e damos frutos pregando a Bíblia, a palavra de Deus, para que pessoas conheçam a Cristo como Salvador. Seria vão o trabalho do apóstolo se a igreja de Tessalônica não se manifestasse de forma a dar testemunho dos bons resultados do trabalho dele. O Senhor abençoava-os, o Senhor fazia com que os esforços dele e a dedicação deles fossem percebidas. A segunda coisa que nós entendemos nesse texto aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, agora do verso 9 ao verso de número 13, era sobre o pastor e a igreja. No trabalho de Tessalônica, Paulo decidiu não ser pesado para aqueles irmãos, com relação ao seu sustento. Ele evangelizava, ele doutrinava, mas ele também trabalhava com as suas próprias mãos. Diz que ele fazia tendas, tendo em vista que o seu sustento precisava vir para a sua sobrevivência. O que demandava, meus queridos, um grande esforço, porque a caminhada, as pregações, as idas e vindas, ainda assim ele tinha o labor do dia a dia, a fadiga, dia e noite, os deixava muitas vezes cansados. Então nós vemos que em alguns lugares, Paulo não quis ser pesado à igreja. Em outros lugares, ele orienta a igreja no sentido de que eles pudessem verdadeiramente sustentá-lo, e ele mostrava que ele tinha direito a esse sustento. Se o irmão quiser comprovar isso, leia lá em 2 Coríntios, capítulo 11, o verso de número 8, e Filipenses, capítulo 4, o verso de número 1. Num trabalho pioneiro, ele entendia, meus queridos irmãos, que ele não poderia esperar muito dos crentes novos. Talvez pessoas indoutas ainda, não doutrinadas, então ele achava que para isso ele poderia trabalhar, até que o trabalho pudesse ter autonomia. Nós temos esse entendimento como Igreja de Jesus Cristo. Nós temos nossas agências missionárias, nós enviamos os nossos missionários, as nossas juntas pagam o missionário, e no início do trabalho não se sobrecarrega os recém-convertidos, porque em algumas situações pode-se até prejudicar a obra de Deus. Uma vez mais, o apóstolo Paulo vai invocar o testemunho dos Tessalonicenses, e ele diz aqui que o seu procedimento estava baseado numa conduta santa. Isso dizia-se a respeito da atitude dele para com Deus. Quando ele invoca o testemunho dos Tessalonicenses, ele fala a respeito de uma conduta justa, e diz a respeito da relação dele para com as pessoas. Quando ele fala a respeito também de uma conduta irrepreensível, ele se refere a um relacionamento dele para com os homens e dele para com Deus. Então Paulo tinha esta consciência de que ele precisava agir corretamente diante de Deus e diante dos homens. E este é o ensinamento para nós também. No verso de número 7, ele declara aos Tessalonicenses que ele foi brando como a ama que acaricia os seus próprios filhos.
Nos versos 11 e 12, ele se mostra como um pai que exorta e que consola. O apóstolo Paulo aqui vai unir em si mesmo dois cuidados: a atenção e a dedicação de um pai e da mãe. Como pai, ele exorta os filhos para que eles andem de modo digno de Deus. Exortar aqui é instruir, repreender, denunciar o mal. Como pai, diz-nos a Bíblia que o pai castiga e repreende o filho a quem ele quer bem. É o que está escrito lá em Hebreus. O pai também é aquele que consola, é aquele que anima, é aquele que conforta. O pregador não só repreende, mas também ele anima e conforta o novo crente. E desta maneira ele fazia com a igreja lá em Tessalônica. Os crentes de Tessalônica, então, correspondiam à dedicação de Paulo, porque eles davam a Paulo devido respeito e consideração. Eles recebiam a sua palavra, a palavra de Paulo, como sendo a palavra de Deus. E eles reconheciam que sobre Paulo pesava séria responsabilidade. Por outro lado, então, eles contribuíam para que o ministério de Paulo não se tornasse uma carga pesada, uma carga difícil. Há aqui uma recomendação em Hebreus capítulo 7, quando diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, obedecei a vossos pastores e imitai a vossos pastores. Por isso o apóstolo Paulo dava ações de graças sem cessar. Por último, meus queridos irmãos, nós vamos ver em 1 Tessalonicenses, agora desfolha aí para o capítulo número 3, do verso 1 ao verso de número 8, ele vai falar que os crentes de Tessalônica também experimentavam perseguições e tribulações. Paulo sabia disso. E agora, quando ele não está mais com eles, ele que já predissera essas perseguições e essas tribulações, e está no verso de número 4, e tribulação aqui significa pressão, angústia. No capítulo 2, o verso número 14, o apóstolo Paulo diz que esses crentes precisavam suportar a oposição, que muitas vezes era dos cidadãos daquela cidade. Assim como os judeus, os crentes da Judéia, sofriam na mão dos judeus. Então, diante disto, o apóstolo Paulo está preocupado com o que esses irmãos estão vivendo. Ele está preocupado, meus queridos irmãos, a ponto dele enviar Timóteo, para que Timóteo vai lá ver o que está acontecendo. Mas vai lá também exortar, vai lá confortar e traga para mim novas notícias, boas notícias. Ora, quando Timóteo volta, Timóteo vem falando de boas novas e vem falando da fé e do amor dos crentes de Tessalônica. Só traz boas notícias. Ele diz assim: eles estão sofrendo sim as perseguições, as provações, mas eles estão suportando. E Paulo diz assim: é desta maneira que nós derrotamos o tentador, é desta maneira que nós vencemos, porque as tribulações existem e sempre existirão. É o que está no verso de número 7. As boas notícias trazidas por Timóteo revigoram, dão um ânimo novo, alento ao coração do apóstolo. A alegria é tamanha, é tão grande que ele revive e ele diz: agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Paulo cuidava com muito amor das suas ovelhas. Os tessalonicenses são prova
são testemunha disto. Eles correspondem ao amor e à dedicação do apóstolo. Que maravilha quando nós vemos essa postura e essa situação. Concluindo, algumas verdades práticas. Primeira, é a confiança na pregação do Evangelho de Deus. Capítulo 2, verso 2, significa que precisamos pregar com coragem, franqueza e ousadia. Deus concede estas coisas e dá ao pregador o suficiente para ele persistir anunciando a palavra de Deus em meio às tribulações. Segundo, a Bíblia ensina uma doutrina de sustento pastoral. Paulo diz aqui que ele trabalhava com as suas próprias mãos para não ser pesado, mas nós aprendemos também e vemos que a igreja, quando convida, quando tem o seu obreiro, o seu pastor, ela o faz e dá a ele digno sustento para que ele possa desenvolver o seu ministério. E exorta a igreja que faça isso porque é necessário. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo aqui fala como pai e mãe à igreja. Ele é brando como a mãe, mas ele é firme como o pai quando ele exorta. O pastor que ama de fato o rebanho de Deus, que orienta a sua igreja, ele tem esta vista aqui, do qual ele vai repreender, se necessário for, quando for necessário, mas o fará com a devida brandura. A igreja que ama, verso de número 4, alivia o peso do ministério. Há muitos pesos, há muitos sofrimentos, há muita responsabilidade que pesam sobre os ombros daquele que anuncia. Isto o apóstolo Paulo viveu na pele, mas ele orientou a igreja a fim de que eles pudessem aliviar, dividindo as cargas, as responsabilidades. E isso fazia alegre e feliz na obra de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Nós vamos no nosso próximo encontro estudarmos ainda dentro da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ainda dentro da primeira carta, e você deve ler aí para o nosso próximo encontro o capítulo 4, tá bom? Para que nós possamos estudar o tema escatologia, o problema em Tessalônica. Vai aparecer aí no final da lição os textos para cada dia da leitura diária, tá bom? Não deixe também de ler aquele formulário que a igreja tem uma proposta para nós lermos a Bíblia toda durante um ano. Então, se você não tem o formulário, procure na igreja, pergunte por alguém para que você possa ler a Bíblia toda durante um ano, além da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Termino lendo uma estrofe do hino de número 324 do nosso belo cantor cristão. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, ele em seu caminho me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo quis deixá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Mais uma vez o estribilho: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre susterá. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e feliz.